A vida é para nós o resultado das escolhas que vamos fazendo ao longo do tempo. Os caminhos que tomamos, os desvios que fazemos. Quantas vezes olhamos para trás e conjecturamos se o nosso hoje seria outro se ontem tivéssemos feito escolhas diferentes? Hoje e amanhã sempre haverá outras escolhas. São as nossas escolhas que determinam o nosso destino no âmbito da vida terrena e principalmente no que diz respeito à eternidade. E no que concerne a ela, a eternidade, foco principal que permeia a vida e a morte, optamos pelo caminho da verdade e da vida, Cristo. É natural que procuremos nos juntar a pessoas que também trilham por esse caminho, tomando nossa jornada mais agradável, mais suave, mais leve. E então, nos deparamos com outra escolha. A que ajuntamento vamos nos achegar para ser e receber bênçãos? Desenvolver os dons, louvar, cultuar, agradecer, fortalecer o espírito, receber consolo, receber e ser luz na escuridão? A catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores, e o som da poesia acalentou meu coração. Pelos vitrais eu via o vulto das pessoas, a face que se erguia, um céu de coisas boas, a prece que se ouvia em forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono e semear paisagem e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. Amanheceu domingo, um dia ensolarado, eu ouço um hino antigo que vem do templo ao lado, e é como um velho amigo a me falar de um tempo bom. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono e semear paisagem e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. A catedral do dia se iluminou de cores, um raio de alegria no chão dos dissabores, e o som da poesia acalentou meu coração. Olá, irmãos, boa noite. Boa noite também aos amigos que estão nos assistindo. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto de 2020, já partindo para a terceira etapa da programação especial em celebração ao 55º aniversário da Igreja. Hoje, em nossa viagem, estamos nos despedindo da estação passado e chegando em uma nova estação,
a estação do tempo presente. Há quem tenha dito duas coisas muito pertinentes a respeito do passado. Uma é: a saudade é a maior prova de que o passado valeu a pena. Então, devemos nos alegrar, porque saudade daqueles tempos é que não falta no coração de todos nós aqui do centenário, que o vivenciamos, cada um com uma parcela de contribuição, uns mais, outros menos. A outra é: faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapalhará o seu presente. Sim, é importante termos no passado não simplesmente um compilado de fatos históricos da vida, e sim tê-lo como uma referência para revisão de vida e base para acertos. Olhar para trás e ficar feliz com o que se viveu é prata. Olhar para trás, perceber os erros e buscar corrigi-los é ouro. Mas agora estamos no presente. E quanto a ele, também já ouvi a afirmação interessante. Só existem 2 dias no ano quando nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, o dia de hoje é o dia certo para as realizações. Por isso, o discurso da temática de hoje será feito por um grupo de irmãos da igreja que representa o tempo presente e também significativas realizações. São irmãos que não têm ligação com os pioneiros, mas que aqui chegaram nos ajudando a prosseguir no escrever de nossa história com envolvimento, prestatividade e alto nível de comprometimento. Vieram depois, mas a amizade e a empatia com o trabalho e com as pessoas fazem parecer que estão conosco há muito mais tempo do que o é na realidade. Mas como esses irmãos chegaram aqui? Em que circunstâncias tomaram a decisão de se juntar a nós? O que os levou a escolher a nossa igreja? A temática de hoje é: como cheguei ou como chegamos, considerando o grupo familiar, à Igreja Batista do Quarto Centenário. Vamos então matar essa curiosidade? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o irmão missionário Antônio Oswaldo Alves, juntamente com a minha esposa Maria Marfisa. Nós exercemos este ministério no Parque Vergara. E gostaria, nesta ocasião, falar para os amados e amadas desta igreja, onde congrego, onde sou membro, já há anos, como foi a minha vinda para a igreja. Muito bem. Eu era membro da Igreja Batista em Parque Boa Esperança, onde aquele trabalho começou na minha casa. Aí, naquela época eu era membro da Igreja Batista de Parque São Lucas e fui morar, comprei um terreno e construí uma casa e fui morar no Parque Boa Esperança. E lá então abrimos um trabalho na minha casa, a Igreja do Parque São Lucas, pastor Nelson, era o pastor na época, Nelson Gomes, e começamos o trabalho ali. Aí um dia apareceram uns irmãos lá da Igreja Getsemane, dizendo que também tinha um trabalho, uma frente ali no bairro. E vieram nos convidar para unir os dois trabalhos
e para que logo se organizasse uma igreja ali naquele bairro. Nós ficamos de dar uma resposta e se reunimos e aceitamos o convite e fomos congregar todos juntos, e logo realmente organizou-se a igreja. Eu trabalhei muito ali como diretor de evangelismo, pensamos em fazer um coro, eu fui presidente do coro, batalhei muito para ter aquele coro, eu também cantava no coro, e aí organizou-se a igreja, eu fui eleito tesoureiro da igreja, onde fiquei 4 anos na tesoureria daquela igreja. Aí na época trabalhava muito, que acumulei cargos, trabalhava na empresa, fiquei um pouco cansado, né? E imaginei, eu quero ficar descansando, não quero ter cargo mais na igreja esse ano. E aí naquela época eu fazia um curso de educação teológica, onde o diretor de ensino era o pastor Haroldo, e ele me convidou para conhecer a igreja Quarto Centenário. E um dia eu vim conhecer a igreja Quarto Centenário. Quando eu fui saindo, cumprimentei ele, nós se cumprimentamos ali, ele perguntou para mim, gostou da igreja? A igreja é boa, uma igreja boa. Eu falei, gostei. E aí eu imaginei, coloquei na mente que ali eu seria mais um membro. Falei, eu vou pedir minha carta para essa igreja e aqui eu vou ser mais um membro. Vou descansar, ficar à vontade aqui. Só ouvir os cânticos, orar, cantar, adorar o Senhor. No dia da assembleia, quando eu pedi a carta de transferência, o irmão João Batista Fernandes disse que eu era diácono. E aí então fui recebido como membro da igreja e fui recebido como diretor, diácono também. Que o irmão João Fernandes, João Batista Fernandes, era presidente do corpo diaconal na época. Aí eu falei, olha o trabalho aí, lá e vem trabalho para mim. Naquele ano também, que já era meio do ano, já logo tinha a comissão de indicações, me indicaram para ser tesoureiro da igreja. Eu nunca gostei de dizer não aos cargos, deixei a indicação. Falei, quem sabe na hora que forem votar, eu não sou conhecido e não vão me aceitar como tesoureiro, mas me aceitaram. Eu fui tesoureiro da igreja, onde fiquei 3 anos sendo tesoureiro da igreja aqui de Quarto Centenário. Aí eu falei, bom, agora eu quero que os irmãos assumam. Aí foi indicado outro irmão e colocado como tesoureiro da igreja. E eu, diretor de evangelismo. Foi nessa época que nós abrimos umas frentes de trabalho, onde era intitulado Culto na Garagem. Fizemos vários cultos, se abriu inclusive algumas frentes de trabalho. E naquela mesma época também, eu abri um trabalhinho, comecei um trabalho no Parque Vergara, juntamente com meu cunhado Pedro Teles, e a esposa dele, Edith, e a Maria Marfesa, minha esposa também. Então assumi o trabalho mais assiduamente lá no Parque Vergara, mas não sendo aberto pela Igreja Batista de Quarto Centenário, eles nem sabiam. Aí, o que nós fizemos? Num final de ano, mês de janeiro, nós convidamos a filha do Ramos e a filha do Jeremias Medeiros, que tinham feito um curso para fazer uma escola bíblica de férias. E elas aceitaram, e nós levamos elas lá, e foram aí alguns irmãos da igreja, inclusive os pais delas foram, e foi muito bom. E a partir daquele trabalho, fomos ganhando almas e fizemos uma proposta. Meu cunhado Pedro Teles, que é diácono também, é membro daqui da igreja, ele e a esposa, para que eu levasse
uma proposta da igreja para a igreja assumir o trabalho no Vergara. E aí a igreja aceitou, me colocou como missionário, eu e a Mafisa. Fomos consagrados aqui pelo presbítero na igreja e enviados como missionários para o Parque Vergara, juntamente com o Pedro Teles e a irmã Edith, que estão até hoje naquele trabalho. Um lugar muito carente, muita dificuldade, carente de tudo, mas assim mesmo nós batizamos mais de 40 pessoas. Aí alguém poderia perguntar, e por que já não organizaram uma igreja? Porque esse povo no litoral, eles imigram muito. E desses que foram batizados, tem alguns no Nordeste, em alguns estados do Nordeste, tem no Sul também, foram alguns para o Sul, outros para o interior de São Paulo. Então, por esse motivo que nós tivemos essa dificuldade até hoje de ainda não ter organizado o trabalho ali, porque existe essa questão ali naquele trabalho. Mas, graças a Deus que estamos continuando e espero que os irmãos nos ajudem. Estou falando aqui com irmãos que me conhecem, outros que não me conhecem, mas que a partir de hoje vão ficar me conhecendo e sabendo qual é a minha função aqui na igreja. Deus abençoe a todos e nos dê uma vida de tranquilidade e paz. No nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos queridos da nossa igreja. Nós viemos aqui a pedido da irmã Sandra, que está organizando nesse mês de aniversário da nossa igreja, contar um pouco da nossa experiência de como foi que nós chegamos no quarto centenário. Começou com a minha mãe. Aí ela vai contar para vocês como é que foi o início. Eu estava procurando uma escola para Ravenna, pequenininha, houve um acidente com ela na escola e eu queria mudar de escola. E nessa procura eu encontrei a igreja. Aí fiquei toda feliz, vi o nome Igreja Batista Quarto Centenário e me chamou muita atenção o Quarto Centenário. E tinha um senhor varrendo, fui falar com ele, era o irmão Aparecido. Ele me atendeu muito bem, me explicou como funcionava e que aquele nome era só o nome do bairro, que a igreja era Batista Tradicional. Isso me alegrou muito, porque eu fui criada na Igreja Batista, lá em Pernambuco. Fiquei muito feliz. E aí foi eu, a Ravenna, o Pedro sempre viajava, depois que veio ele, mas primeiro eu e ela, nós já fomos, ela também gostou muito, o primeiro culto, depois a primeira escola dominical e ficamos felizes até hoje. Isso. Uma coisa que eu queria colocar também, o motivo da alegria foi que várias vezes procurou uma igreja batista, mas ainda não era nos moldes que ela tinha aprendido lá no Nordeste, da igreja batista tradicional. Quando encontrou, irmão Aparecido, um dos membros que ajudou na fundação da igreja, orientou direitinho, aí foi muita alegria para ela. Irmão, eu estava chegando de viagem, eu viajava muito, e Selma me deu a notícia muito alegre, né? Tinha encontrado a Igreja Batista aí no quarto centenário, e já falou, no próximo domingo nós vamos assistir o culto, nós vamos da escola dominical. Mas tinha programação também nos sábados, né? Aí eu fiquei muito animado e disse, vamos nessa programação, vamos hoje mesmo, né? Então, foi um motivo de muita alegria nós participarmos da programação e os irmãos nos receberam muito bem, muito alegre e daí demos continuidade. O primeiro culto, do pastor, ouvi a palavra dele sobre que ele diz de vez em quando, né, que Deus deu seu Filho ao mundo para salvar pecadores assim como ele, né? Aí eu fiz uma anotação para mim, ele
se sente também como pecador, porque eu já vi muitos dizer que não é pecador, que é sacerdote, que é uma coisa e outra, e daí eu senti firmeza, senti a pessoa sincera na palavra do pastor, e que ele me recebeu muito bem, muito alegre, como ele é mesmo, um grande amigo. É o que eu tenho para falar para os irmãos. Parabéns, Igreja Batista Quatrocentenário, pelo seu aniversário. Com todos. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista em Cidade Quatrocentenário, graça e paz. Meu nome é Donizete de Fátima Bertramelli. Mudei para o Jardim Imperador, na Rua Morro do Espia, em junho de 1987. Logo depois, eu conheci os irmãos Ivone, a irmã Ivone e o irmão Luiz, que eram os vizinhos nossos. Eles logo nos convidaram para ir à igreja. E foi uma surpresa ter comparecido na igreja naquele momento em que comemorava o 22º aniversário. Ainda por cima tinha a ordenação do pastor Davi. Então fiquei muito maravilhado com os hinos, os cânticos que foram cantados naquela época. Isso mexeu muito comigo e eu saí de lá com a convicção de que estava indo ao lugar certo. Ainda depois disso, os irmãos, a irmã Ivone e o irmão Luiz, abriu as portas da sua casa para fazer o estudo Conhecendo Jesus. E nós fomos convidados e logo começamos a participar, onde eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Haroldo. Eu já li a Bíblia naquela época lá, mas eu não tinha nenhuma orientação, esquema. Então, pelo estudo, eu realmente fui conhecendo a Jesus e conheci também a sua obra salvadora. Em novembro de 1987, eu fui em um culto junto com minha esposa, com meu filho Jefferson. Nesse dia eu senti que deveria tomar uma decisão, pois já nas vésperas eu já tinha sido impactado pela leitura da passagem de João 3:16 a 18. O Espírito já estava falando comigo e eu não tive dúvidas quando o pastor lançou o convite. Nem mesmo minha esposa esperava por essa decisão. Logo depois, comecei a vir nos estudos preparatórios para o batismo, mas somente em setembro de 1988, mediante profissão de fé tomada pelo saudoso irmão Joás, foi que realmente obedeci a Jesus. Fui para as águas batismais, dando testemunho público da minha fé. Foi muito bem recebido pelos irmãos. Eu lembro do irmão Aparecido, a irmã Rosalina, o irmão João Batista, a esposa dele, a irmã Severina. Muitos atenciosos, eles eram diligentes em convidar para a EBD, os cultos de orações, e tinham muita atenção com o novo convertido. Isso foi muito importante. Essas lembranças muito boas da EBD eram os cultos ao ar livre, na praça, nas esquinas, feita pelo irmão Galdino. De surpresa, no final da EBD, convocava a igreja e pronto, saíamos para uma reunião ao ar livre. Quando não era o pastor Haroldo, era o pastor Elias que fazia a pregação. E assim fui assimilando a importância da igreja, que era obediente a Jesus, buscando a transformação das vidas. Em 1990, fui eleito o terceiro tesoureiro. Trabalhei com os irmãos Antônio Osvaldo, o irmão Salvador, depois nos anos seguintes com outros irmãos, alguns que já estão na presença do Senhor. Desde então venho trabalhando nesse ministério, pois é o que tenho maior facilidade para realizar. Espero estar contribuindo com a igreja e cumprindo a função com a aprovação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também eu trabalhei em outras áreas, cooperei e estou pronto a cooperar também de outras formas. Em outubro de 1992, fui ordenado a diácono,
Logo depois, meu pai veio a falecer. Foi então que vi a necessidade de evangelizar a família. Com a presença singular do pastor Haroldo, fazíamos o estudo na casa da minha mãe todos os domingos à tarde. E assim minha mãe e meus irmãos foram evangelizados. No ano seguinte, em 93, houve o falecimento de um tio que morava em Santo Amaro. Prosseguíamos fazendo o estudo lá na casa da minha tia, o mesmo estudo, conhecendo Jesus, mas agora lá em Santo Amaro, um bairro Pedreiras, um local muito distante da igreja. Até lá demorávamos mais de aproximadamente 1 hora de carro. Percebi nessas viagens que às vezes o pastor até ia no sacrifício, muitas vezes nunca me falou, mas eu percebi que às vezes ele podia estar indo até sem um almoço, coitado. Agradeço muito ao pastor por esse momento, por esses momentos que tivemos e que foi a oportunidade de evangelizar toda a família também, lá daquele lado. Bom, essas evangelizações, é lógico, teve bons frutos. Alguns se converteram e servem em outras igrejas, né? Lembro também dos acampamentos da União Masculina, promovido pelo saudoso irmão Ramos Fraia. Ele sempre me convidava para auxiliá-lo. Ótimos trabalhos foram realizados nessa época. Lembro do último que fizemos na direção dele, foi em 2005. Ainda depois desse, foi feito pelo menos mais 2, com a parceria do irmão Paulo, o irmão José Bispo e muitos outros irmãos que, para mim, eu não consigo arrolar todos os nomes no momento e eu teria muita dificuldade, eu peço desculpa por isso. E assim, irmãos, tenho a dizer que essa jornada da fé, que foi iniciada há 55 anos atrás, prossegue nos dias atuais e não pode ser interrompida por qualquer outro motivo que não seja a vinda de Jesus. Fé, irmãos, firmeza na nossa fé, na condução da nossa profissão, daquilo que foi dado a nós para fazer, Senhor, pelo Senhor. Muito confortante é ver alguns irmãos que iniciaram essa caminhada também dedicados, né, prosseguindo com a vontade e motivados pela fé no Senhor Jesus. Eu vejo muitos irmãos trabalhando nessa área. Parabéns à irmã Sandra nesse momento e a muitos outros irmãos que têm feito o trabalho com dedicação e amor. Aos jovens que estão trabalhando na pregação da palavra, no estudo, e isso é muito confortante. Então, é assim, irmãos, que eu cheguei à igreja e que eu prossigo juntamente com vocês. Em nome de Jesus é que nós temos trabalhado e prosseguido. Amém. Irmãos queridos, satisfação grande mesmo, de estar com vocês aqui em vídeo, para juntos celebrarmos, né, mais um ano de aniversário da nossa igreja. Então eu quero desejar um parabéns para todos nós e falo por mim nesse vídeo, falo pela minha família, pela Rose, pelo Arthur, pela Jaque, hoje pela Samara, pelo Israel, né? Então eu falo por todos eles, do orgulho que é nós fazermos parte dessa igreja, né? A satisfação, a graça que Deus nos deu e nos dá de nós hoje estarmos fazendo parte dessa igreja. Família, há 24 anos atrás, chegamos à igreja do quarto centenário, muito sem chão, né? Foi uma época difícil na minha vida, na vida da minha esposa, da Rose, com problemas seríssimos de saúde, da Jaqueline, que eu tenho certeza que boa parte da igreja sabe disso. Então nós chegamos à época na igreja sem chão, mas
com a graça de Deus, com o amor que Ele tem nos deu e tem nos dado, a gente recebeu ali um acolhimento muito grande. Deus fez com que, primeiramente Deus, depois a igreja, o pastor Haroldo, e antes da igreja do pastor Haroldo, eu não posso esquecer do pastor Oraldino, que foi através dele, das orientações dele, das orações dele, do amor dele também para com a minha família, nos indicou, nos mostrou o caminho e nos levou à igreja do quarto centenário, né? Então eu quero estar agradecido, eu quero estar agradecendo a toda a igreja pelo acolhimento que nós tivemos e estamos tendo durante todos esses 24 anos aí que estamos na igreja congregando junto com todos. Hoje eu olho jovens, né? Não vou dar nomes aqui, porque para não esquecer, né? Eu poder esquecer, mas eu falo dos jovens no geral. Eu louvo a Deus pela graça de hoje podermos vê-los, né, à frente do trabalho da igreja, jovens responsáveis, jovens íntegros, né, jovens que eu tenho certeza que nos olhos de Deus está chegando como um bálsamo. Isso eu não tenho dúvida com relação a isso, porque eu lembro deles pequenininhos, lá nos juniores, que eles faziam parte eu tive a honra, o prazer de liderá-los por uns anos, né? E então eu agradeço a Deus muito de ter me dado essa honra de hoje eu poder estar vendo eles com toda essa liderança, todo esse amor do trabalho da igreja. Então eu agradeço muito por isso, né? Isso foi um dos motivos que eu falo para os irmãos, porque se eu for citar tantos outros aqui, a gente vai ficar aqui minutos e mais minutos, né, enumerando, né, todas as graças que eu tive nesses 24 anos que eu tive de igreja, né? Então eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a igreja. Amo os irmãos de paixão, todos vocês, né? Amo o meu pastor de paixão também, ele sabe disso, pastor Haroldo, um homem íntegro, um homem, não íntegro não só como homem, mas como pastor, uma pessoa que nos ajuda, sempre nos ajudou, né? Ajuda a igreja, está sempre junto, presente, né? Então eu tenho que agradecer muito a ele. Hoje ele é o meu pastor. Eu espero não, ele sempre vai ser o meu pastor, né? A gente não sabe dia de amanhã, como que as coisas, mas coisas podem acontecer, mas aconteça o que acontecer, o pastor Haroldo sempre vai ser o meu pastor, sempre vai estar à frente, eu nunca vou esquecê-lo e jamais esquecer a igreja do Jardim Quarto Centenário. Então, irmãos, eu quero mais uma vez agradecer você também, Sandra, pela oportunidade de estar me dando aqui, porque, irmãos, eu falo com vocês com muita liberdade, com muita alegria, falo com vocês da mesma forma de eu estar sentado nessa mesa aqui com a minha família, com os meus filhos, né? Então eu tenho a liberdade de falar isso para vocês. Então eu quero literalmente pedir a Deus que esteja abençoando a vida de cada um de vocês. A gente às vezes passa por momentos, estamos no mundo para isso mesmo, né? Passa por momentos difíceis e a gente às vezes abaixa um pouco a cabeça, né? Mas no minuto seguinte Deus está ali, presente, firme, nos sustentando, nos mantendo. Então eu quero agradecer. Então, igreja, finalizando, eu quero literalmente pedir a Deus que esteja sempre confortando, abençoando a vida de cada um de vocês. Amo vocês, Deus abençoe. Parabéns a todos por mais um aniversário. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. Olá, irmãos. Eu sou Israel. Estou aqui com a minha esposa Jaqueline. Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho de como foi a minha chegada na Igreja Batista Jardim Quarto Centenário. A primeira vez que eu fui para a igreja foi em 2012, a convite da minha então namorada. E o primeiro contato que eu tive foi com um grupo de jovens.
e fui muito bem acolhido, de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa por todos eles. E o que eu enxerguei lá foi um grupo de jovens que tinha laços muito estreitos de amizade, tinha uma grande comunhão entre eles, uma postura cristã muito bem definida, e todos com grande responsabilidade em seus ministérios, sejam eles quais fossem, música, som, EBD. Então, isso me admirou bastante, porque se tratando de grupos de jovens, né, a seriedade com que eles levavam a palavra de Deus, isso me chamou já muita atenção logo de início. E esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, porque a formação desses jovens foi feita por essa igreja que vem trabalhando há 55 anos na obra do Senhor. E eu acho que é um bom indicador para a gente ver a saúde de uma igreja, é a gente ver as crianças, os adolescentes, os jovens, como que é essa postura de cada um deles, né? E isso me chamou muita atenção na Igreja Batista Jardim Quarto Centenário. Foi a primeira impressão, uma impressão muito boa, e eu posso dizer que todos vocês, todos os irmãos, tiveram participação nessa minha acolhida, porque a maior parte desse grupo de jovens que me acolheu tão bem são jovens que estavam lá na igreja desde criança. Então, o crescimento espiritual deles, o caráter cristão deles foi construído aí juntamente com todos os irmãos, e por isso eu me senti acolhido por todos, né? Em 2016, eu me decidi me batizar, porque, embora eu já fosse batizado, para aumentar um vínculo com a igreja, com os irmãos, eu confessei a minha profissão de fé na frente de todos os irmãos, passei pelas águas do batismo, que é um símbolo tão importante para todos nós, e foi muito especial para mim, mesmo repetindo esse símbolo, foi muito especial. E, claro, além de tudo isso, a palavra ensinada com bastante clareza, muito respeito, muita reverência com a palavra de Deus para ensinar as doutrinas totalmente embasadas nas Sagradas Escrituras pelos nossos pastores. Tudo isso, os hinos do coral me conquistaram também de uma maneira muito especial. Todas as canções com a congregação, principalmente do cantor cristão, dos hinos do cantor cristão, tudo isso foram me conquistando, efetivamente. E depois de um tempo fui conhecendo melhor cada um dos irmãos e me aproximando mais e realmente decidindo que este era o lugar que eu gostaria de continuar a adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Então, por isso hoje eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte dessa família muito especial e espero continuar aí ajudando, colaborando e estar junto com os irmãos ainda por muito tempo. Amém? Olá, igreja! Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Maquiuchi Martins Isliáticas e eu cheguei na Igreja Batista Cidade Quarto Centenário através do convite da minha sobrinha Pietra Fernandes Barbosa Kratz, neta da Lídia Fernandes Barbosa, filha de Liliane Fernandes Barbosa, e ela fez o convite para a gente assistir a uma peça teatral, foi em 2010, uma peça de Natal. Eu e o Fernando, na época a gente não era casado, e nesse dia, além da mensagem da peça, que foi muito interessante, a gente também ouviu a pregação do pastor Haroldo, e naquele dia a mensagem tocou no nosso coração. A gente estava no último banco, e o pastor falava diretamente nos nossos corações, e tudo de turbulências que passávamos naquela época, recente ao perder o emprego, e ele passar por dificuldades, e várias outras situações assim que a mensagem veio direto em resposta ao nosso coração, né? E naquele dia, inclusive, a gente saiu ali da igreja tocado
e foi comprar uma pizza e era promoção de Natal, que se acertasse o número de bolinhas do enfeite, ganhava uma pizza. Naquele dia a gente ganhou uma pizza e a gente até brincou, falando, nossa, essa mensagem foi tão forte que Deus até mandou uma pizza pra gente. E na outra semana, não por causa da pizza, a gente resolveu ir de novo. A gente teve aquela vontade de ir de novo para ouvir a mensagem de novo do pastor Haroldo, né? E nesse dia o pastor novamente convidou aqueles que tivessem a vontade de aceitar a Cristo, que fossem na frente. E nesse dia a gente foi chorando até não poder mais. A gente foi na frente, o pastor Haroldo e toda a igreja orou com a gente. E naquele dia a gente tinha certeza do que a gente estava sentindo e pôs para fora e teve aquela vontade de realmente ir lá na frente mostrar o que a gente estava sentindo, né? E tudo isso foi bem importante, porque ali iniciou e marcou o nosso começo na igreja. Todos os domingos a gente sentia aquela vontade de estar ali com os irmãos e de ouvir a mensagem do pastor Haroldo, que sempre até hoje, sempre é importante, sempre passa muito do que a gente espera e do que a gente não espera como resposta de nossas orações, né? E só um pouquinho de resumo, trouxe em fotos aqui, é o Fernando. E aí nesse tempo a gente resolveu nos batizar, a gente tem a mensagem, fizemos o batismo no mesmo dia, nos casamos. Desde então comecei a fazer parte da igreja, dos grupos de jovens, fazer parte não só em presença, né, mas espiritual. Eles sempre foram muito importantes em tudo que fizeram, em reuniões, em participar em nossas vidas e estar sempre presente no nosso dia a dia, né? Com o pessoal do coral da igreja também. Antes eu não participava e depois eu senti aquela vontade de estar junto e participar e fazer parte desse grupo, porque a gente já se sentiu na nossa casa, né? A família do Fernando sempre foi da Batista, tradicionalmente, sempre foram principalmente da Igreja Batista Quarto Centenário, mas eu era da Católica e na verdade nunca uma mensagem veio tão profundamente assim como naquele dia veio para o nosso coração. Foi por isso que a gente entendeu que era ali o nosso lugar e o lugar que a gente se sentiu bem é o lugar que a gente deveria ficar. E foi a partir daí que, mantendo essa união, veio os filhos, né? O Max e o Henry agora, né, recente, que a igreja ainda nem pôde conhecer pessoalmente, mas eu espero em breve poder apresentar e que toda a igreja possa conhecer junto, né, e essa é minha família. E só para mostrar de novo, essa daqui é a responsável por eu ter chegado na Igreja Batista Quarto Centenário. Qualquer coisa, a culpa é dela, tá? Da Pietra. Essa menina aqui sempre foi uma pessoa que ora realmente com Deus. Então ela sempre soube passar pela vida dela, pelas atitudes dela, a mensagem do que é viver, caminhar junto com Deus. E é isso, eu agradeço pela oportunidade de poder falar. Um beijo a todos, saudade de vocês. Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para falar como nós chegamos na Igreja do Quarto Centenário. Bem, foi por volta do ano mais ou menos de 98, 99. Nós fomos a convite do casal Valdelei e Osana, que na época eram membros aí da igreja. Assistimos a um culto. A primeira vez que fomos, já gostamos muito. Fomos muito bem recebidos e assim começamos a frequentar a igreja. Sempre quando chegávamos na igreja, tínhamos um carinho muito grande de todos os irmãos, o pastor Haroldo, como sempre, muito atencioso, e nós também éramos assim, muito bem recebidos, tínhamos muita atenção dos casais pastor Júlio, né, até então o irmão Júlio e a irmã Silvia, o irmão Mário Naime e sua esposa, o irmão Walter e a irmã Vasti, entre outros, né? Esses, assim, nós ficamos, assim, com várias lembranças, porque na época havia uma união de casais, né? E eles sempre nos convidavam e sempre eram interessados em como nós estávamos nos sentindo, se nós estávamos bem.
Então, nosso filho Kevin, na época, era pequeno. Logo ele se batizou. Na época que ele se batizou, ele era um membro mais novo da igreja. Até o pastor costumava chamá-lo de Cordeirinho. Então, foram essas as muitas lembranças boas que nós sempre tivemos da igreja, né? Nos meus momentos difíceis, familiares, eu lembro de sempre estar com a presença do pastor Haroldo, com a atenção dos irmãos. Isso nos cativa, tanto é que até hoje estamos na igreja. E nós ficamos muito felizes em fazer parte da igreja do Quarto Centenário. Queremos dar os parabéns à amada igreja por mais um ano de vida, né? Aí na luta. E agradecer a Deus porque fazemos parte desta igreja que tanto amamos. Ok? Parabéns, irmãos. Deus abençoe e que nós possamos continuar aí louvando e glorificando ao nosso Deus. Amém. Expressamos aqui nosso sentimento do mais profundo respeito e consideração aos irmãos das gerações mais recentes. Agradecemos a esses amados que colaboraram conosco, compartilhando suas experiências. Também é necessário dizer que esse grupo que se expressou representa todas as famílias do centenário que foram se juntando a nós no decorrer do tempo. Até o mais recente movimento de membros do nosso hall. Não é possível, infelizmente, envolver todos num trabalho dessa natureza, mas é possível sim declarar que todos são merecedores de nossa honra e reconhecimento. E é a todos vocês que oferecemos o hino que será entoado agora como encerramento de nossa programação de hoje. Desta vez, o presente à igreja parte do coro Restauração, coro de nossa igreja, em uma apresentação virtual do hino Coroai, de James Ellor e Edouard Perronet. Perronet era filho de pastor de uma igreja anglicana século XVIII e foi muito colaborador, um colaborador incansável do pastor John Wesley, o precursor da igreja metodista. Trata-se de um arranjo especial para coro, cuja letra aborda a bênção de sermos a escolhida geração. Falamos hoje de escolhas. Somos os escolhidos de Deus, os de ontem, os de hoje, os que ainda estão por vir, geração do nosso bom e eterno Pai, o grande autor da nossa salvação. Um grande abraço a todos.